Muito bem, caros colegas, estamos de volta para a segunda parte deste webinar e, sem demorar mais, passo já a palavra para a Andreia. Força! Tinha-nos ficado a faltar um teste dos paramétros, que era o teste da One Way à Nova, portanto vamos começar por aqui. Portanto, vimos, para relembrar um bocadinho, vimos o teste T para uma amostra, vimos o teste T para duas amostras independentes e vimos o teste T para duas amostras emparelhadas. E vamos agora ver então um semelhante ao teste T para duas amostras independentes, mas em vez de ser duas, mais do que duas amostras independentes, 3, 4 ou mais, e portanto esse é o teste da One Way à Nova, que acredito que também já tenham ouvido falar. Portanto, suponhamos que se pretende comparar mais do que duas amostras independentes de indivíduos, portanto, queremos comparar se as médias populacionais dos grupos são iguais. Mais uma vez, este teste tem dois pressupostos, portanto, vamos assumir que as amostras seguem uma distribuição normal e vamos verificar se as variâncias entre os grupos são iguais à semelhança do teste T para duas amostras independentes. Portanto, neste caso, a definição das hipóteses é que as médias dos K grupos são iguais, portanto, se estivermos a considerar K amostras independentes. A hipótese alternativa aqui é um bocadinho diferente, porquê? Porque eu negar que os grupos têm todos a mesma média não é dizer que têm todas médias diferentes, não é? Portanto, basta que exista um par em que a média seja diferente. E, portanto, a hipótese alternativa do teste A9 não é tão simples de escrever matematicamente, porque é dizer que existe pelo menos um par para os quais as médias são diferentes, ok? Portanto, negar que são todos iguais não é dizer que são todos diferentes, não é? Portanto, chamar a vossa atenção para isso. É dizer que pelo menos um par é diferente. A estatística do teste da A9, portanto, é dada pela razão entre a variabilidade entre grupos sobre a variabilidade dentro dos grupos, que segue uma distribuição F, portanto, uma distribuição ligeiramente diferente das outras, que não é a distribuição T-Student, portanto, mas isto é um bocadinho mais teórico. Eu, de qualquer modo, coloquei nos slides seguintes o que é isto, variabilidade entre grupos e variabilidade dentro dos grupos, se vocês tiverem curiosidade em aprofundar um bocadinho mais. Portanto, se tivermos K grupos, portanto, cada grupo é constituído por um conjunto de indivíduos, portanto, nós podemos ter as amostras de cada um dos grupos e depois ainda podemos ter uma média, nós podemos ter a média, podemos ter a média de cada um dos grupos e depois ainda podemos ter a média dos indivíduos todos, considerando os K grupos. A variabilidade entre grupos, portanto, os grupos podem ser diferentes entre si, portanto, existe uma variabilidade inerente aos grupos, mas existe também uma variabilidade dentro dos grupos, ou seja, dentro do próprio grupo os indivíduos serem diferentes uns dos outros. E, portanto, a estatística do teste vai considerar a razão entre estas duas variabilidades. A razão entre a variabilidade entre grupos e a variabilidade dentro dos grupos. Exatamente. A razão. Não a diferença. Não a diferença, a razão. Okay. A divisão. Olha aí o exame final. Não digo mais nada. Força. Não estava a perceber. Pois não. Vamos lá. Eu gosto muito de os ajudar e tal. Dar pistas. Ok. Força. Portanto, vamos passar então para um exemplo prático. Pretendemos verificar nos pacientes da clínica de nutrição X o peso real médio é igual nos diferentes distritos. Portanto, neste caso, nós tínhamos 4 distritos, tínhamos o distrito de Porto, Braga, Aveiro e depois um distrito que são os outros. E, portanto, nós queremos verificar se o peso real é igual por distrito ou se existe pelo menos um par de distritos para os quais as médias dos pesos são diferentes. E vamos então passar aqui para o meu computador. Portanto, vamos na mesma ao menu analisar, comparar médias e dentro do comparar médias temos aqui a análise da variância unidirecional. Portanto, este é o teste da A9. Portanto, clicamos aqui na análise de variância unidirecional. Portanto, a nossa variável, o que nós queremos analisar é o peso real. Portanto, vamos colocar aqui a variável peso real e depois queremos analisar por grupos de distrito. Portanto, colocamos no fator a variável distrito.
No teste T de duas amostras independentes, eu disse-vos que não precisava de pedir o teste Levine, porque ele automaticamente incorporava o teste Levine, lembram-se? Pronto, no teste A9 aqui vai ser diferente, porque ele não incorpora automaticamente o teste de Levine e, portanto, nós vamos ter que pedir. Portanto, aqui no menu das opções, aqui do lado direito, carregamos aqui no lado direito do menu das opções e depois temos aqui teste de homogeneidade de variâncias. Portanto, clicamos, pedimos o teste de homogeneidade das variâncias, que é precisamente o teste Levine que me vai testar se as variâncias dos grupos são iguais ou se são diferentes. Portanto, vamos ter que selecionar. Portanto, chama a vossa atenção para esta diferença relativamente ao teste de amostras independentes, que não precisávamos de selecionar o teste, portanto, o SPSS automaticamente incorpora o teste Levine no teste de amostras independentes. Na A9 não. Portanto, clicamos em continuar e carregamos em OK. E, portanto, este é o output do teste do teste A9. Portanto, primeiro ele dá-nos o teste de homogeneidade de variâncias, a estatística de Levine. Portanto, olhamos para a primeira linha, que diz com base em média. Portanto, se vocês usarem uma versão do SPSS mais antiga do que esta, ele só vos dava, eu acho que ele só vos dava a primeira linha, portanto, agora ele incorpora aqui mais uns testes, mas, portanto, vamos basear-nos aqui na primeira linha, que é o resultado do teste Levine. E na primeira linha, o teste Levine, se nós olharmos para o p-value do teste Levine, para o signo, nós temos o valor de 0.837. Já agora, peço desculpa por interromper, se puderes voltar atrás à folha de cálculo. À base de dados? Sim, porque tu nos slides puseste também as descritivas. E voltámos a pedir para calcular o ano a nova. Portanto, passo a passo, isso. Pedi também as descritivas. Exatamente. Ok, no fundo, ao clicar aqui, temos que explicar o que estamos a fazer. Ora, explica então. Ok, portanto, eu aqui pedi o teste de homogeneidade das variâncias. Se eu carregar aqui nas descritivas, ele dá-me também as medidas descritivas das minhas variáveis. Para cada um dos distritos. Portanto, vamos selecionar, que já agora para vocês verem o output. Isso, porque no slide está assim. Okay. E assim os colegas compreendem a diferença. Portanto, como pedi também as análises descritivas, portanto, ele numa primeira tabela dá-me a descrição para cada distrito, não é, da variável peso real. Portanto, eu sei que tenho 260 indivíduos do distrito de Porto, 38 do distrito de Braga, 45 de Aveiro, 36 dos outros distritos e tenho a média dos pesos para cada um dos distritos, o desvio padrão, os intervalos de confiança a 95% para a média para cada um dos distritos. Okay? Portanto, isto, se nós não conhecemos tão bem a base de dados ou se não tivéssemos ainda feito a análise da variável peso real por distrito, não é? Portanto, o teste A9 incorpora esta descrição se nós lhe pedirmos e, portanto, é útil. Vejamos, então, o teste Levine, que era o que eu vos estava a chamar a atenção. Portanto, o teste Levine, o p-value é 0.837. Portanto, é superior a 5%, e, portanto, se é superior a 5%, significa que eu não tenho evidência estatística para rejeitar a hipótese nula. Ou seja, eu não vou rejeitar a hipótese nula do teste de Levine, e o teste de Levine, então, diz-me que as variâncias são iguais. Isso é bom porque significa, então, que eu posso usar o teste A9. Portanto, o teste A9 tem como um dos pressupostos que os grupos tenham variâncias homogéneas. Portanto, neste caso, o teste de Levine deu que sim, que eu posso usar o teste da A9 e, portanto, eu passo então para a tabelinha do teste da A9. No teste da A9, eu vou ver o p-value, tenho aqui a estatística do teste, se vocês quiserem colocar se vocês quiserem reportar num artigo, portanto, podem colocar a estatística do teste. Normalmente coloca-se o valor do P e, neste caso, o valor do P é 0.765, ou seja, é também superior a 5%, ou seja, eu não tenho evidência estatística suficiente para rejeitar a minha hipótese nula. Portanto, significa que eu vou concluir que não existem diferenças significativas da média do peso real entre os 4 distritos que estão em causa. Pronto. E com isso acabas de dar a resposta à pergunta que tinhas preparado para o televoto. Vamos ver se estão atentos. Não, já não aplicamos a pergunta. Portanto, do ponto de vista... sim, se fores passares para os slides, se a favor. Não sei se a nossa... Já está, isso. Então, isto são os passos que nós tivemos a dar. Do ponto de vista de... passo para o seguinte, isso.
Exatamente, para o anterior. Pronto. Então, no fundo, o resultado deste teste à nova é P igual a 0.765. Exatamente. Este P é superior a 0.05, o que neste exemplo que demos significa que a distribuição do peso Real é igual nos quadros. nos vários distritos. Não é diferente, Não é pelo menos. significativamente diferente. Exato. Não é? Não é significativamente diferente. Imagina que o P era menor que 0.05, que tinha dado, digamos, por exemplo, P ali teria, por exemplo, 001. Ok. Ou 000, como há um bocadinho aparecia. Que interpretação é que tinha esse resultado? Se o valor de P fosse significativo, o que nós iríamos concluir é que existiam pelo menos 2 distritos para os quais a média do peso real era diferente. Agora, o que fazer nessa situação? Agora depende um bocadinho. Portanto, se o p-value for significativo, nós sabemos que existem diferenças. E agora o passo seguinte é tentar Agora, não descobrir... sabemos se existem diferenças entre todos. Exatamente. Portanto, o passo seguinte é tentar descobrir entre que distritos Ou é que só um é existem... que é diferente dos outros três. Exatamente. Ou seja, o que é que nós tínhamos de fazer a seguir? Eu posso fazer aqui no SPSS para vocês verificarem. Portanto, no nosso caso deu que não existiam diferenças, mas vamos supor que existiam diferenças. O passo seguinte era fazer comparações 2 a 2. Ou seja, eu vou querer comparar o Distrito de Porto com o Distrito de Braga, o Distrito de Porto com o Distrito de Aveiro, o Distrito de Porto com os outros. Ou seja, quero fazer todas as combinações possíveis. E aí já seria outra vez o teste T. Não, ou seja... Seria 2 a 2, não? Há quem faça o teste T2 a 2, não é? Só que aí, no fundo, estamos a cometer um erro. Porquê? Porque eu não tenho só 2 grupos, eu tenho vários grupos e estou a querer testar as comparações de 2 grupos. O que fazer a seguir depende um bocadinho das áreas, mas, por exemplo, na área da medicina o que se faz, e que se cá vocês já ouviram falar, são as correções de Bonferroni, que no fundo é fazer as chamadas comparações múltiplas 2 a 2 e testar se existem diferenças ou não. Okay? E é no menu da ANOVA, portanto, se clicarmos aqui na ANOVA, há quem peça logo no início, quem pede a ANOVA, eu posso pedir o teste à ANOVA e posso pedir logo tudo. Ou então faço por parte, né? Portanto, se não der diferenças significativas, não faço mais nada. Vamos supor que dá diferenças significativas. Aqui no menu posteriori, eu tenho aqui várias comparações múltiplas que posso fazer, várias técnicas, ok? Portanto, depois depende um bocadinho dos autores, depende um bocadinho das áreas. Portanto, na área da economia, eles usam muitas vezes estas comparações múltiplas de Tecchi. Na área da medicina, é mais usual usar-se estas correções de Bonferroni. Portanto, eu posso pedir aqui as comparações múltiplas de Bonferroni. Okay? Portanto, no fundo, o que ele vai fazer é comparações 2 a 2. E carregar em continuar. E vou clicar em OK. Nas comparações múltiplas, o que é que ele vai fazer? Ele vai-me comparar distritos 2 a 2. Reparem que eu tenho aqui esta tabela que ele produziu. Ele está-me a comparar Porto com Braga, Porto com Aveiro, Porto com outro. Braga com Porto, Braga com Aveiro, Braga com outro. Estamos a mostrar outra vez o ecrã do computador, é? Sim? Ok. Reparem que aqui neste caso o p-value dá 1 para todos. Podes mostrar outra vez então o resultado? Estamos a comparar Porto, estavas a dizer. Estamos a comparar Porto com Braga, Porto com Aveiro, Porto com outro. Braga com Porto, Braga com Aveiro, Braga com outro. Ou seja, ele vai-me fazer todas as comparações 2 a 2, para eu tentar descobrir onde é que estão as diferenças. Neste caso não fazia sentido eu olhar para esta tabela, porquê? Porque o teste A9 deu-me que não existiam diferenças entre os grupos. Mas se me tivesse dado, eu agora olhava aqui para o p-value, para descobrir entre que par de grupos é que existiam diferenças. Okay. Muito obrigado. Então, num artigo científico que eu podia escrever, depois do teste A9 foi aplicado as correções de Bonferroni, as comparações múltiplas de Bonferroni, para testar entre que par de grupos é que existiam diferenças, e detectou-se diferenças, por exemplo, entre Porto e Braga, e reportava o valor de P do Bonferroni. Outra coisa que queria chamar também a atenção é que um dos pressupostos do teste A9 foi que a homogeneidade de variâncias era igual.
Okay? Portanto, neste caso, deu-me que o p-val era 0.837 e eu disse assim, como o p-val é 0.837, é superior a 5%, portanto, eu não tenho evidência para achar que as variâncias são diferentes, portanto, eu vou assumir que as variâncias são iguais e posso aplicar o teste da ANOVA. Portanto, isto é um típico exemplo que acontece nas aulas, não é? Quando passamos para a prática, fazemos o teste da ANOVA e dá-nos que o teste da homogeneidade das variâncias não são iguais, não é? E nós não sabemos o que fazer. Portanto, se o teste da homogeneidade das variâncias não forem iguais, eu não devo olhar aqui para o teste da ANOVA. Se falhar aqui no teste de homogeneidade, portanto, o que se pode fazer, depois, como tudo, depois depende um bocadinho de autores para autores, mas normalmente o que se faz é no teste da ANOVA, eu venho correr aqui o teste da ANOVA outra vez, no menu das opções eu peço esta estatística do Welch. E em vez de eu apresentar a estatística da ANOVA, apresento esta. Esta aqui. Testes robustos de igualdade de médias. E, portanto, apresentava o resultado do teste da estatística do Welch, que neste caso é 0.768, portanto também não existem diferenças, não é? Porque a homogeneidade das variâncias neste caso era respeitada. Mas se não fosse, em vez de eu reportar o valor da ANOVA, eu reportava esta estatística do Welch. E escreveria isso mesmo nos métodos estatísticos. Portanto, eu diria que no caso da ANOVA não cumprir o pressuposto da homogeneidade de variâncias, é reportado o valor da estatística do Welch. Okay? E, portanto, penso que cobrimos todas as situações aqui do teste da ANOVA. Podemos avançar para os slides. Muito bem. Entretanto, não sei se há perguntas, estão muito calados, pode ser um mau sinal. Podemos continuar com os slides. Ok. E, portanto, vimos, para testes paramétricos, vimos estes 4 testes paramétricos e, portanto, em todos os testes paramétricos eu fiz uma assunção de que a distribuição era normal. Não é? Portanto, mas eu não fui verificar se a distribuição era normal ou não, que devia, não é? Portanto, na prática eu devia primeiro fazer isso, portanto, eu não verifiquei porque eu queria, não é, forçar os testes paramétricos para mostrar como é que se faz. Mas na prática o que nós devemos fazer primeiro é então verificar se a minha distribuição é normal ou não, e é o que vamos fazer agora a seguir. E, como tínhamos dito já no início, a verificação desta assunção de normalidade pode ser realizada apenas por análise visual do histograma. Portanto, eu desenho o histograma, olho para o histograma e vou, a partir dele, concluir se vou considerar a distribuição normal ou não. E, inclusive, nos métodos estatísticos do artigo, eu posso escrever exatamente isso. Eu posso dizer a normalidade das variáveis é verificada através de observação gráfica da variável. Portanto, independentes, através dos histogramas, portanto, é perfeitamente aceitável, dizemos no artigo, portanto, que testamos a normalidade através do histograma da variável. Por exemplo, neste caso, eu desenhei o histograma da variável de peso real, e se eu olhasse para a distribuição desta variável de peso real, eu não ficaria muito chocada se alguém me considerasse a distribuição normal, ok? Mas eu, por exemplo, não consideraria. A distribuição parece-me ali um bocadinho enviesada e, portanto, eu pessoalmente diria, ok, não, esta distribuição é um bocadinho ali enviesada, tem ali uns valores, uns outliers para a direita, e, portanto, eu não consideraria esta distribuição normal e, portanto, optaria por fazer um teste não paramétrico. Eu tinha dito também que, para testar a normalidade, existem testes que testam a normalidade das distribuições. Portanto, normalmente o que se utiliza é, para demonstrações acima de 30, utiliza-se o teste Kolmogorov acima de 9, provavelmente também já ouviram falar. Para amostras de dimensão menor ou igual que 30, usa-se o teste Shapiro-Wilk. Portanto, estes testes o que vão testar é se a distribuição é normal, portanto, a hipótese nula dos testes é a amostra provém de uma distribuição normal. A utilidade destes testes é muito limitada porque muitos autores, portanto, não gostam destes testes porque eles são muito sensíveis e muito facilmente dão respostas erradas. Respostas erradas no sentido em que rejeitam a normalidade ou aceitam a normalidade. Se as amostras forem muito pequenas, eles facilmente dizem que a distribuição é normal quando ela não é. Se as amostras forem muito grandes, muito facilmente eles dizem que a amostra não é normal, quando na verdade ela até é normal. E, portanto, a maior parte dos autores não utiliza estes testes, portanto, e baseia-se apenas na visualização do histograma. De qualquer modo, eu coloquei aqui como se faz estes testes no SPSS.
No menu da estatística descritiva, no menu explorar, eu vou já fazer, portanto nós podemos pedir então, se calhar é mais fácil até passar aqui para o meu computador. Vamos pedir para voltarmos a transmitir a partir do ecrã, exatamente. Portanto, vamos supor que eu queria então verificar se a distribuição peso real se seguia uma distribuição normal através de um teste. Portanto, no menu analisar, estatística descritiva, eu posso escolher aqui o menu explorar. Há outras formas de fazer no SPSS, eu utilizo esta porque acho que é simples e é muito útil porque este menu dá-me muita informação sobre a variável. Portanto, eu coloco o peso real aqui na variável dependente e depois aqui na opção gráficos. Ele por defeito seleciona o gráfico ramos e folhas. Eu normalmente retiro sempre este e coloco o histograma. E para além do histograma, peço-lhe gráficos de normalidade com testes associados. E, portanto, eu gosto muito deste menu porque ele permite-me calcular logo o histograma, permite-me fazer os testes e ponho continuar. E carrego em OK. Este menu tem outra vantagem que eu vou explicar um bocadinho mais à frente. E, portanto, este menu do explorar, ele diz-me logo, por exemplo, aqui o peso real tem 380 indivíduos, portanto, que me permite logo, OK, a dimensão é superior a 30, portanto, eu vou olhar para o teste Kolmogorov-Smirnov e não para o Shapiro-Wilk. Para além disso, ele dá-me uma série de medidas descritivas sobre a minha variável, a média, o máximo, o mínimo, o padrão, a amplitude interquartil, a assimetria, o coeficiente de cortosa, ou seja, dá-me imensa informação sobre a variável. E depois dá-me aqui testes de normalidade, em que me dá tanto o Kolmogorov-Smirnov do lado esquerdo, como o Shapiro-Wilk do lado direito. Como eu tenho 380 indivíduos, é maior que 30, portanto, eu olharia para o teste Kolmogorov-Smirnov, e o p-value do teste é tudo zeros, portanto, é menor que 0.001, ou seja, é menor que 5%, portanto, eu rejeito a hipótese nula. Portanto, a hipótese nula do teste Kolmogorov-Smirnov diz-me que a distribuição é normal. Portanto, eu vou rejeitar e vou assumir que a distribuição não é normal. E eu tenho aqui o histograma, que eu já vos tinha mostrado o histograma no slide, e eu olhando para o histograma, o que é que eu vejo? Eu vejo que a distribuição tem assim um comportamento um bocadinho enviesado, portanto, a cauda está mais para a direita. Portanto, eu realmente olhando para esta distribuição, eu não a consideraria normal. Agora, é das tais distribuições, não é que não é totalmente enviesada, não é? Portanto, pode haver alguém que olhe para a distribuição e diga, eu acho que é mais ou menos normal. E é por isso que o histograma às vezes é um bocadinho subjetivo. Okay? Se vocês reportassem, se quisessem fazer o teste Kolmogorov-Smirnov, que muitas vezes nos artigos também se coloca, e vocês já devem ter visto, vocês punham a normalidade das variáveis, é testada através do teste Kolmogorov-Smirnov, e então punham a variável não é normal e punham entre parênteses que o p-value era menor que 0.001 do teste Kolmogorov-Smirnov. Okay? Mas há muitos autores a criticarem este tipo de teste e, portanto, normalmente faz pela visualização do histograma. Já agora, no histograma, não sei se referiste no modo passado, mas se eu clicar aqui 2 vezes no histograma, eu consigo editar o gráfico, e se eu carregar no botão direito do rato, eu consigo pedir para mostrar a curva distribucional, que eu normalmente peço sempre, porque acho que me ajuda a visualizar melhor a distribuição. Okay? É uma questão de preferência, mas gosto mais. Portanto, se eu visualizar a curva de distribuição, não é que ela me pareça, não é, demasiado anormal, por isso é que é um bocadinho subjetivo, mas eu consideraria que tem aqui estes valores aqui extremos, portanto esta cauda fica aqui um bocadinho alongada para a direita e, portanto, não é uma distribuição totalmente simétrica e, portanto, eu optaria por fazer um teste não paramétrico. Podemos avançar para os slides? Portanto, nos slides vocês têm o que eu acabei de mostrar. Então, vamos ver os testes não paramétricos. Os testes não paramétricos então, são utilizados quando as variáveis são qualitativas com escala de medida nominal ou ordinal, e vamos ver o exemplo do teste aqui quadrado, ou quando as variáveis são quantitativas, mas não cumprem então os pressupostos de normalidade, não é? Portanto, os pressupostos que os testes paramétricos exigem. Uma vantagem dos testes não paramétricos é a simplicidade do ponto de vista do cálculo, portanto, os testes não paramétricos são mais simples,
e são aplicáveis a pequenas amostras. Portanto, muitas vezes, quando as amostras são pequenas, são menores que 30, por exemplo, na maior parte das vezes eu aplico diretamente testes não paramétricos, portanto, nem sequer estou a testar a normalidade. Portanto, se as amostras forem demasiado pequenas, eu, para estar salvaguardado, utilizo logo testes não paramétricos. Okay? E, portanto, amostras pequenas é muito frequente, por exemplo, em estudos pilotos ou em estudos de doenças raras, portanto, e muitas vezes, para estarmos mais salvaguardados, utilizamos logo testes não paramétricos. A desvantagem destes testes é que eles não são tão potentes quanto os testes paramétricos, também já tínhamos visto isto na formação anterior, ou seja, o que é que significa dizer que não são tão potentes? É que muitas vezes podem existir diferenças e os testes não paramétricos não conseguem detectar essas diferenças. Portanto, à partida, quando um teste paramétrico diz que não há diferenças, portanto, o teste não paramétrico também vai dizer que não há diferenças, ok? Porque o teste não paramétrico detecta menos diferenças do que os paramétricos. E é por isso que às vezes as pessoas preferem os paramétricos. Às vezes quando as pessoas estão muito em dúvida, porque a distribuição pode ser considerada paramétrica ou não paramétrica, não é? Quando é mais subjetivo, o histograma é um bocadinho subjetivo, não é? E a pessoa faz o teste não paramétrico e não encontra diferenças e fica triste porque queria muito encontrar diferenças, normalmente o que eu faço para descansar a pessoa é ver o resultado do teste paramétrico, não é? E na minha parte, muitas vezes também, o teste paramétrico também não encontra diferenças, não é? Então eu digo, ok, olha, vamos ao teste não paramétrico porque é mais adequado e no fundo o teste paramétrico ia obter o mesmo resultado, portanto não fica aquela sensação de, ok, se calhar o teste paramétrico ia encontrar a diferença, não é? Bem, dos testes não paramétricos, vamos ver o teste Q quadrado, vamos ver o teste Mann-Whitney, o teste Wilcoxon e o teste de Kruskal-Wallis. E, portanto, estes testes vão ter um paralelismo com os testes paramétricos que estivemos a ver. Bem, o teste Q quadrado, que eu acredito que vos seja familiar, portanto, é o teste quando eu quero, no fundo, comparar duas variáveis que sejam categóricas. Portanto, até agora estamos sempre a falar de variáveis quantitativas. Portanto, vamos ver um exemplo do teste que é usado quando estamos, no fundo, a estudar, então, duas variáveis qualitativas. Nós tínhamos visto na formação anterior, e até dedicamos bastante tempo às tabelas cruzadas, portanto, porque a leitura das tabelas cruzadas nem sempre é muito fácil, e na altura, não sei se vocês recordam, que uma das opções quando fazíamos a tabela cruzada era precisamente o teste Q quadrado, e eu na altura disse-vos, isto vamos ver depois no módulo seguinte. E, portanto, é precisamente isto que vamos ver agora, portanto, quando queremos testar a associação entre duas variáveis categóricas. Portanto, para relembrar, nós tínhamos efetuado esta tabela, portanto, a relação entre a variável da nossa base de dados de exemplo, a relação entre a variável sexo e a variável distrito. Nós podemos efetuar uma tabela cruzada no SPSS e, portanto, ele vai mostrar a tabela, vai mostrar o sexo nas linhas e o distrito nas colunas, porque nós pedimos assim. Portanto, no módulo anterior tivemos a ver que quando apresentamos uma tabela deste género, podemos ter associado três percentagens diferentes. Porquê? Porque eu posso apresentar a percentagem dos dados por sexo, posso apresentar a percentagem por distrito ou a percentagem sobre o total da amostra e até tivemos a ver como é que se liam, não é? Como é que se liam estes resultados. Não sei se estão muito recordados disso. Portanto, neste caso, se eu quisesse olhar para a tabela e tentar perceber se existe alguma associação entre o sexo e o distrito, portanto, neste tipo de dados, o que eu tenho que fazer é perder algum tempo a olhar para a tabela. Portanto, eu posso fazer o teste Q quadrado que vamos fazer. O teste Q quadrado permite-me, no fundo, testar se as duas variáveis são independentes ou não. Portanto, no fundo, se existe alguma associação entre as variáveis ou não, mas ele não me diz que associação é que existe. E, portanto, depois nós temos que olhar para a tabela e temos nós tentar perceber qual é essa associação. Eu, olhando para esta tabela, eu consigo tentar aqui encontrar algum padrão e eu consigo perceber que do distrito do Porto, a maior parte são do sexo feminino. Não é? No distrito de Braga são 63,8% dos habitantes do distrito do Porto são do sexo feminino, dos pacientes da minha clínica. Não é? Do distrito de Braga, 57,9% também são do sexo feminino, portanto é a maioria. No distrito de Aveiro, a maioria já são do sexo masculino e nos outros também são do sexo masculino. Portanto, eu podia tentar, não é, no fundo, separar estes grupos de distritos por este sexo, para tentar encontrar este padrão. Mas eu posso querer testar, não é, se realmente se existe uma associação entre estas variáveis ou não. Portanto, se o teste me disser que não existe associação, eu nem preciso perder muito tempo a tentar encontrar qual é essa associação.
Portanto, parece-me existir uma relação entre as variáveis, mas eu posso querer testar, então, isso com o teste, e, portanto, usamos o teste aqui quadrado. A hipótese nula do teste aqui quadrado diz-me que a variável sexo e a variável distrito são independentes, portanto, são independentes significa que não existe nenhuma associação entre elas. A hipótese alternativa é que não são independentes, portanto, se existe alguma dependência, significa que existe alguma associação entre as duas variáveis. Bem, o teste aqui quadrado, manualmente é relativamente fácil de fazer, porque a estatística do teste é bastante simpática. Portanto, nós temos para cada, eu chamo cada célula, portanto, linha, primeira linha e primeira coluna vai-me ser a célula 1, na primeira linha e segunda coluna a célula 1, 2, né? Portanto, para cada uma das células eu consigo calcular os Os, que são os valores observados, né? Portanto, os valores que eu observo na minha amostra, né? Por exemplo, sexo feminino, distrito de Porto, tenho 166, portanto, significava então que na minha primeira célula o meu O11 seria 166. Portanto, eu posso calcular os valores observados, né? O SPSS produz-me isso na tabela cruzada e posso calcular então os valores observados para cada uma das células. Esta tabela tem I linhas e J colunas, neste caso tem 2 linhas e 4 colunas, porque eu tenho 2 tipos de sexo e tenho 4 distritos em cálculo. E posso calcular também os valores esperados, ou seja, a frequência esperada em cada célula. Aqui da frequência esperada em cada célula, no fundo, eu vou dizer o que é que eu estaria à espera, não é? Se, no fundo, se as minhas amostras fossem independentes, o que é que eu estaria à espera de encontrar em cada uma das células. Portanto, vocês têm aqui, eu não vou estar a perder muito tempo com os detalhes matemáticos, mas vocês têm aqui a forma para calcular esses valores esperados e, portanto, eu podia calcular para cada uma das células, eu podia calcular os valores esperados que eu estaria à espera em cada uma das células. Isto porquê? Porque a estatística do teste é dada então por aquela forma, portanto que no fundo é fazer umas continhas simples entre os valores esperados e os valores observados. E segue então uma distribuição aqui quadrada, que existe também uma tabela da distribuição aqui quadrada que vocês poderiam facilmente encontrar na internet, se quisessem fazer o teste à mão. Portanto, depois faziam o bonequinho da distribuição aqui quadrada, faziam a região de rejeição, pintavam a amarelo, calculavam a estatística do teste e viam se calculava se caía na região amarela ou não, para decidir se rejeitavam ou não a hipótese não. Mas o SPSS faz isto tudo para nós de uma forma rápida. E vamos ver então um exemplo. Portanto, vamos supor que na nossa base de dados de exemplo, pretendemos verificar nos pacientes da clínica de nutrição X se a variável sexo e a variável distrito são independentes ou não. E passamos então aqui para o computador. Muito bem. Podíamos partilhar outra vez o ecrã do computador? Já está. Já está. Portanto, aqui no menu Analisar, nós temos aqui na estatística descritiva tabela referência cruzada, que tínhamos estado a ver então no módulo anterior. Portanto, clicamos aqui na tabela referência cruzada e então vamos colocar nas linhas, vamos colocar a variável sexo, nas colunas vamos colocar a variável distrito e agora aqui nas estatísticas nós não tínhamos selecionado esta opção no módulo anterior, temos aqui a opção que diz Q quadrado e portanto aqui selecionamos a opção do teste Q quadrado. Carregamos em OK. No menu das células, que já tínhamos visto, então nós podemos pedir, já agora, se quiséssemos aqui, podíamos pedir as contagens esperadas. Portanto, as observadas são o que acontece na minha amostra. As esperadas é quando nós queremos fazer então a tal estatística, precisamos destes valores esperados. Se quisessem, podiam calcular. Vamos calcular já agora. E podemos pedir as percentagens por linha, por coluna e por total, que foi as tais percentagens que nós tivemos a ver no módulo anterior, como é que se interpretava. Carregamos em continuar e carregamos em OK. E, portanto, o SPSS produz-me a tabela cruzada, por sexo e por distrito. Reparem que ele mostra-me a contagem e a contagem esperada, portanto, a contagem esperada se as variáveis fossem independentes, a contagem observada aquilo que realmente aconteceu. Portanto, para a interpretação do SPSS, nós não precisamos, no fundo, da contagem esperada, isto é se vocês quisessem confirmar os cálculos que eu fiz ali nos slides. E aqui na segunda tabela ele apresenta-nos então o resultado do teste Q quadrado. O resultado do teste Q quadrado, o p-value, neste caso é 0.030.
0.030 é menor que os 5%, é menor que 0.05. Então significa que eu tenho evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula. E a hipótese nula, o teste aqui quadrado, diz-me que as variáveis são independentes. Portanto, significa que realmente então existe uma associação entre as duas variáveis, portanto, o sexo e o distrito. Portanto, aquela associação que me pareceu ver a olho nu quando eu observei a tabela, portanto, de que no distrito de Porto e no distrito de Aveiro a maioria eram mulheres, enquanto que nos outros a maioria eram os homens, realmente existe, não é? Portanto, existe esta associação. Reparem que aqui em baixo a tabela do teste aqui quadrado diz assim: 0 células esperavam uma contagem menor que 5. Esta informação aqui do teste aqui quadrado é importante. Porquê? Porque esta informação é, no fundo, a assunção do meu teste aqui quadrado. Para eu saber se posso usar o teste aqui quadrado ou não, eu tenho que verificar esta informação que me aparece sempre por baixo da tabela. Porque o teste aqui quadrado tem um pressuposto, que é de que eu devo ter menos do que 20% de células com uma contagem menor que 5. No fundo, isto é para eu, no fundo, o que é que acontece? Eu não posso ter, na minha tabela, eu não posso ter muitas células com pouca gente, vazias. Okay? Portanto, se isso acontecer, eu não posso aplicar o teste aqui quadrado. No nosso caso, não acontece, mas na prática isso vai-vos acontecer. Ou seja, muitas vezes nós temos, principalmente quando temos variáveis com muitas categorias. Não é? Quando eu tenho uma variável, neste caso a variável distrito tem 4 categorias e a de sexo só tem 2, não é? Mas muitas vezes eu tenho variáveis que têm muitas categorias, não é? Nas colunas e nas linhas, e o que é que me acontece? Depois tenho células muito pouco representativas, não é? Ou seja, quando eu tento aplicar o teste aqui quadrado, aqui vai-me dar percentagens altas. Ou seja, se der maior que 20%, significa que eu não posso apresentar os valores de teste aqui quadrado porque ele não cumpre o pressuposto. Então, o que fazer se isso acontecer? Quando isso acontece, significa então que eu tenho, no fundo, categorias que não estão ali a fazer nada porque não tenho quase ninguém nessas categorias. Então, normalmente, o que se faz é... Só um bocadinho. Sim. Está aqui uma dúvida do Tiago. E diz ele: no meu output está a aparecer sexo, tracinho 0 e 1. E distrito 1,2,3 e 4. Pode relembrar como se coloca o nome dos rótulos nas tabelas de resultados de output? Okay. Se faz favor. Ou seja, enquanto que nós aí estamos a ver nas tabelas de output logo o nome dos distritos, e no sexo... Mas isso acontece porque o Tiago não codificou a variável na base de dados. Ou seja, na base de dados, aqui no menu de visualização de variável, na variável sexo e na variável distrito, o Tiago provavelmente não tem a codificação. Ou seja, eu tenho que aqui na variável sexo, nos valores... se pudermos recordar como se faz isso. Portanto, na base de dados, no menu de visualização de variável, na variável sexo, nos valores, eu vou colocar o valor 0, eu escrevo 0, rótulo, feminino. E faço incluir. Não vou incluir porque eu já tenho, não é? Depois 1, masculino. E faço incluir. Ok? Que é para me aparecer então que, no fundo, é a minha codificação. Eu estou a dizer que os 0 são os femininos e os 1 são os masculinos. E tenho que fazer a mesma coisa para a variável distrito. Ou seja, na variável distrito, nos valores, nós temos que codificar. O valor 1 corresponde ao Porto, o valor 2 corresponde a Braga, o valor 3 corresponde a Aveiro e o valor 4 corresponde a outro. Nós tínhamos feito isso, foi no módulo anterior ou já no outro? Foi no módulo anterior. Foi no outro? Ok. Tínhamos demonstrado isso, não é? Exatamente. Okay. Depois, o Tiago, se vier este botãozinho aqui, depois de fazer isso, se vier este botão aqui, porque este botãozinho ajuda-me imenso, porquê? Porque mostra as últimas coisas que eu fiz. Portanto, eu venho aqui às tabulações cruzadas e já está tudo feito, ou seja, eu escuso estar a dizer o que é que são as linhas, o que é que são as colunas e carrego OK. E ele volta-me, no fundo, a fazer a mesma análise, ok? E assim é mais rápido, não é? E à partida, no output do Tiago já lhe vai aparecer como está aqui. Ok, muito bem. Pronto. Podemos voltar para os slides, passa para o PowerPoint. Já está. Portanto, eu estava a chamar então a atenção que o teste aqui quadrado tem um pressuposto de que não pode existir mais que 20% dos valores esperados menores que 5. Portanto, em baixo da tabelinha, se eu vir ali uma porcentagem superior a 20%, significa que eu não posso usar o teste aqui quadrado.
E, portanto, nesse caso, se eu tiver variáveis com várias categorias, o que se deve fazer é reagrupar essas categorias, de modo a eu ter, no fundo, menos células. Não é? Porque eu posso, às vezes pode não fazer muito sentido eu reagrupar, não é, as variáveis. Por exemplo, aqui, se eu quisesse reagrupar a variável distrito, se calhar não ia ser muito fácil, não é? Porque eu tenho Porto, Braga, Aveiro e outro, não é? Mas eu podia pensar, ok, se calhar só estou interessada no Porto e nos outros, e reagrupava todas as outras variáveis, ok? Ok. Só uma pergunta, se puderes pôr no slide anterior, isso. Portanto, nós aqui, o P é menor que 0.05 e por isso consideramos que as variáveis sexo e distrito não são independentes. Traduz-me isto para uma linguagem prática. Ok. O que é que significa dizer que as variáveis sexo e distrito não são independentes? Significa que existe uma associação entre as variáveis, ok? Ou significa que a distribuição entre homens e mulheres, sexo masculino e feminino, não é completamente idêntica entre os 4 distritos. Exatamente. Ou seja, existe no fundo, não é? Se eu for à minha tabela, eu vou encontrar um padrão. Portanto, no fundo, não está distribuído de forma igual. Ok. Ok? Que no fundo era o que eu estaria à espera, não é? Que existisse Exatamente. uma distribuição idêntica, não é? Por todos os distritos. No caso em que, se eu tiver tabelas 2x2, ou seja, se eu tiver a considerar variáveis com duas categorias nas linhas e variável com duas categorias nas colunas, portanto tenho uma tabela 2x2, se o teste aqui quadrado não cumprir o pressuposto, eu posso olhar para o teste exato Fisher, ok? Portanto, aqui no menu do teste aqui quadrado... E para voltar ao teu computador? Sim, se pudermos voltar, isso. Quando eu peço, também é muito rápido, portanto, se eu vir aqui pedir as tabulações cruzadas, eu posso vir aqui ao exato e pedir o teste exato. Carrego em continuar. Ok. Portanto, eu posso usar o teste exato Fisher e olho para o resultado do teste exato Fisher se eu tiver a considerar então tabelas 2x2. Portanto, se eu tiver duas categorias por duas categorias. Okay? Aí, se o teste aqui quadrado não cumprir o pressuposto de ter menos que 20% de células com uma contagem menor que 5, eu posso olhar para o teste exato Fisher. Se eu tiver tabelas sem ser 2x2, se eu tiver tabelas maiores, portanto, a única alternativa é reagrupar as categorias. Podemos voltar para os slides? Ok, já está. Isso. Vamos agora ver o teste Manuit, né? Portanto, o teste Manuit, né, no fundo, é a versão não paramétrica para o teste de ter duas amostras independentes. Portanto, nós tínhamos visto no teste de ter de amostras independentes, nós tínhamos ido verificar se o peso real seria igual entre os homens e as mulheres. E nós assumimos que a distribuição do peso real nos homens e nas mulheres quer uma distribuição normal. Nós assumimos isso, não é? Mas não fomos verificar se era ou não. Portanto, a primeira coisa que nós vimos e ver era se realmente era igual ou não. Eu já vou fazer isso no meu SPSS, mas eu olhando para os gráficos, portanto, a primeira coisa que eu tinha aqui a fazer era ver se o histograma nos homens e nas mulheres eram distribuições normais. Portanto, se eu concluir que não são, portanto, se eu concluir que o peso real não segue uma distribuição normal nos homens e nas mulheres, o que eu deveria fazer era um teste não paramétrico. Portanto, em vez do teste ter duas amostras independentes. Neste caso, o teste não paramétrico chama-se teste Manuit, né? E, portanto, o teste Manuit, o que me vai fazer é verificar se o peso real, se a distribuição do peso real se é igual nos homens e nas mulheres. Portanto, a hipótese nula é que não há diferenças no peso real nos dois grupos, nos homens e nas mulheres. A hipótese alternativa é que existem diferenças. E, portanto, vamos fazer também no SPSS todo este procedimento. Portanto, pedia para voltar para o meu computador. Portanto, vamos supor então que eu quero analisar o peso real entre homens e mulheres, para verificar se existem diferenças. A primeira coisa a fazer então era verificar o histograma. E, portanto, eu vou fazer isso. Eu vou aqui à estatística descritiva, ao menu explorar. Eu já tinha desenhado há bocadinho o histograma do peso real, mas agora, eu para além de... Eu agora não estou interessada na variável peso real como um todo. Eu quero que o peso real seja normalmente distribuído nos homens e normalmente distribuído nas mulheres. Portanto, este menu explorar tem aqui uma lista de fatores e ele permite-me colocar o sexo como um fator. Qual é a vantagem disto? É que ele vai mudar o peso real para os homens e o peso real para as mulheres.
Vou aqui então ao menu dos gráficos e vou pedir então o histograma e gráficos de normalidade com testes. Continuar. Carreguem OK. Portanto, ele agora vai mostrar tudo separado por sexo, sexo feminino e sexo masculino. Vai mostrar as tais estatísticas descritivas que eu disse há bocadinho, que este menu nos dá separado para as mulheres e para os homens, que também é muito útil quando estamos a escrever os artigos. Mostra-me os tais testes de normalidade, o teste Kolmogorov-Smirnov, para os homens e para as mulheres. Neste caso, olhando para o teste, eu rejeitava a normalidade tanto nas mulheres como nos homens, mas em amostras grandes o teste facilmente rejeita, este teste Kolmogorov-Smirnov facilmente rejeita, e é por isso que há quem não goste muito do teste. Olhando para o histograma, a distribuição realmente não me parece muito normal, não é? Porque a distribuição faz aqui e depois prolonga-se aqui a cauda para a direita, isto nas mulheres. Nos homens também não me parece muito normal. Mais uma vez, se quiserem desenhar a curva, clicamos 2 vezes no gráfico, botão direito, mostrar a curva distribucional. Vou visualizar um bocadinho. Realmente não me parece que siga uma distribuição muito normal, portanto, neste caso, eu optaria por fazer testes não paramétricos. Nós tínhamos feito o teste independente para as duas amostras, o teste para 2 amostras independentes, vamos fazer agora a versão não paramétrica. Como é que fazemos isso? Portanto, no menu Analisar, temos um submenu chamado Testes não paramétricos. Nestes testes não paramétricos, carregamos aqui em caixas de diálogo legadas e aparece-nos aqui uma lista de testes. E nós temos aqui um menu que diz 2 amostras independentes. Portanto, vocês não precisam de saber de cor que o teste se chama menu item, não é? Portanto, vocês querem fazer um teste não paramétrico para 2 amostras independentes. E, portanto, o SPSS é fantástico nisso, porque é muito intuitivo. Carregamos aqui. E reparem que ele, por defeito, seleciona logo o teste menu item, que é o que nós queremos. Portanto, nós queremos o teste não paramétrico para as 2 amostras independentes. Portanto, a nossa variável de teste é o peso real. A nossa variável de agrupamento é a variável sexo, colocamos aqui. À semelhança do teste paramétrico, temos que definir os grupos, ou seja, temos que dizer que é o grupo 0 e o grupo 1, que são as mulheres versus os homens, continuar, e carregamos em OK. O teste Mas agora, paramétrico... ainda antes de olhar para a interpretação, portanto, nós agora para irmos ao teste entre não paramétrico, entre 2 amostras independentes, se puderes voltar para... Menu Analisar. Sim, fomos ao menu Analisar, testes não paramétricos, caixas de diálogo legadas, 2 amostras independentes. Exato. Há um bocadinho para o respectivo Teste entre amostras, independentes. digamos, independentes, mas teste paramétrico. Qual foi o caminho? Só para os colegas OK. Analisar. analisar na mesma, E só aqui que em aqui, cima, em vez de comparar escolher médias. testes não paramétricos, íamos a comparar médias. Exatamente. Nós temos aqui em cima comparar médias, aqui um bocadinho mais em baixo testes não paramétricos. Ok. Portanto, estes são os não paramétricos, o nome não engana. Comparar médias, aqui não devia dizer testes paramétricos, mas não, diz comparar médias. Ok. E No fundo depois- era só para chamar a atenção desses Da 2 diferença. caminhos da diferença. Ok. E então temos agora o resultado e como é que E, interpretamos portanto, esse aqui resultado? os testes não paramétricos são mais simples, não é? Eles têm menos informação e, portanto, o p-válido do teste não paramétrico é tudo zeros. Se é tudo zeros, eu não sei se há uma pergunta de televoto que é para não me adiantar. Só um bocadinho. Deixa eu ver. Não, aqui não temos pergunta de televoto. Mas, Ok. espera aí. Não tenho, não, já No teste não sei, é possível. Vamos ter no Wilcoxon. Ok. Ok? Portanto, o p-válido do teste manuíta deu-me tudo zeros, portanto é menor que 0.001, portanto é menor que 5%, portanto significa que eu vou rejeitar a hipótese nula. Em Ou termos seja, práticos, isso em termos significa... práticos significa que existem diferenças entre os homens e as mulheres, no peso real. Não é? Reparem que há um bocadinho o teste paramétrico também me tinha dado isso, não é? Também nos tinha dado que os homens eram mais pesados do que as mulheres. Os testes não paramétricos, reparem que o teste paramétrico dava muito mais informação.
dava um intervalo de confiança a 95%, não é? Eu conseguia, olhando para o teste paramétrico, conseguia ver logo que os homens eram significativamente mais pesados que as mulheres, não é? O teste não paramétrico não, só me deu aqui que havia diferenças. Agora, se eu quisesse ver que diferenças são, como é um teste não paramétrico, eu se calhar já não reportava os valores da média e do padrão, se calhar já ia buscar os valores da mediana e do intervalo do primeiro e terceiro quartil para pôr na tabelinha, não é? Para percebermos então depois que os homens, a mediana dos homens era maior que a mediana das mulheres. Okay? Mas o teste não paramétrico aqui deu-me exatamente a mesma coisa, não é? O que é bom, porque ele não detecta tantas diferenças como o teste paramétrico, portanto, leva-me a crer que realmente os homens são significativamente mais pesados do que as mulheres. Ok. E, portanto, esta seria a versão não paramétrica. Podemos avançar para os slides? Sim. Vamos ver então agora a versão a versão não paramétrica do teste de amostras emparelhadas. Portanto, pretendemos verificar nos pacientes da clínica de nutrição X se o peso percepcionado médio é igual ao peso real médio. Portanto, nós já fizemos este teste paramétrico usando um teste T de amostras emparelhadas, mas não verificamos se o peso real e o peso percepcionado se seguiam uma distribuição normal. Portanto, que devia ser a primeira coisa que devíamos fazer. Portanto, vamos voltar para o meu computador. E, portanto, a primeira coisa que eu devia fazer era, então, no menu Explorar, Estatística Descritiva, Explorar. Agora não quero por sexo, não é? Porque agora quero ver o peso real e quero ver o peso percepcionado. Eu quero ver se as duas distribuições se seguem uma distribuição normal. Nos gráficos, eu já tenho lá, então, o histograma e os gráficos de normalidade com testes. Carreguem OK. O peso real nós já tínhamos visto. Portanto, os testes tanto como para uma como para outra, rejeitam a normalidade. O teste com a Smirnoff rejeita a normalidade das duas, mas volto a relembrar que em amostras grandes o teste rejeita muito facilmente, é muito sensível, portanto basta que fuja um bocadinho da normalidade que o teste rejeita logo. Mas olhando para o histograma, de facto, o peso real parece-me aqui bastante enviesado. E já agora vamos ver o peso percepcionado. O peso percepcionado também, até vou desenhar aqui 2 cliques, vou desenhar a curva distribucional e, portanto, ele, não é, tem aqui uns valores, não é, na cauda, não é? Portanto, nesta situação eu consideraria, principalmente no peso real, que a distribuição não tem um comportamento normal e, portanto, optaria por fazer um teste não paramétrico. Portanto, eu quero fazer um teste não paramétrico para comparar duas amostras emparelhadas. Portanto, vou aqui ao SPSS pesquisar isso. Analisar. Portanto, quero fazer um teste não paramétrico. Volto ao menu dos testes não paramétricos. Caixa de diálogo ligadas. E vamos lá ver se encontramos. Bem, temos aqui duas amostras relacionadas. Portanto, é isto que nós pretendemos. Mais uma vez, vocês não precisam de saber de cor que este teste se chama teste Wilcoxon. Portanto, nós vimos ao SPSS e eu quero dizer que quero fazer um teste não paramétrico para comparar duas amostras que estão emparelhadas. Então, seleciono. E ele, por defeito, já me seleciona o teste Wilcoxon. Portanto, agora eu quero selecionar para aqui a variável do peso percepcionado e o peso real. Agora, se vocês se lembrarem, quando nós fizemos o teste paramétrico de amostras emparelhadas, nós chegamos à conclusão de que não rejeitávamos H0, ou seja, não existiam diferenças entre o peso percepcionado e o peso real. Então, temos aqui uma pergunta de televoto. Posso voltar para os slides? Portanto, temos aqui então uma pergunta para televoto. No teste T de amostras emparelhadas, no teste paramétrico, não se verificou evidência estatística para rejeitar a hipótese nula. Então, é possível concluir que o resultado do teste Wilcoxon será: A. Rejeita-se H0, B. Não se rejeita H0, C. Nada se pode concluir. Muito bem, temos que aguardar um bocadinho pelas respostas.
nisso e, entretanto, está aqui um colega a perguntar como se pode ter acesso aos slides, digamos, deste módulo. E sim, é como habitualmente, ou seja, nós iremos partilhar no prazo de uma semana e meia, no canal InfoShare deste curso, os slides e também este vídeo da apresentação e os slides para vocês poderem fazer download e poderem verificar tudo isto direitinho e terem acesso, digamos, a estes passos, step by step, como se aplicam estes testes, está bem? Agora já temos aqui algumas respostas, se calhar ainda estão a cair mais algumas. Também aproveito para lembrar que já partilhei aqui o link para o controle de presença final deste módulo. Por favor, não se esqueçam de fazer também esse controle de presença. E, no fundo, temos aqui uma hesitação de resposta. Alguns colegas dizem não se rejeita a hipótese nula, outros colegas dizem não se pode concluir. E a percentagem maior, quer dizer, agora está 50-50, realmente está a haver alguma variabilidade de resposta entre não se rejeita a hipótese nula ou não se pode concluir. Então. Bem, os testes não paramétricos, eles encontram menos diferenças do que os testes paramétricos. Portanto, se o teste paramétrico não encontrou as diferenças, não, os testes não paramétricos não vão encontrar essa diferença, não é? Porque eles não são tão potentes como os testes paramétricos. Portanto, se a conclusão do teste paramétrico foi que não se rejeita a hipótese nula, portanto, ao fazer este teste de Wilcoxon, eu não ia ter que ir rejeitar. Portanto, a conclusão vai ser não se rejeita a hipótese nula também. Portanto, os testes não paramétricos não são tão potentes como os testes paramétricos. Ou seja, as diferenças podem existir e o teste pode não encontrar essas diferenças. Portanto, se os testes paramétricos não encontram diferenças, não é? A versão não paramétrica não vai dar um resultado diferente. Portanto, a resposta correta seria que não se rejeita a hipótese H0. Mas eu pedia para voltar para o meu computador para verificarmos exatamente o resultado do teste Wilcoxon. Portanto, eu tinha colocado aqui no teste Wilcoxon o peso percepcionado e o peso real. Carregamos em OK. E, portanto, o p-value do teste Wilcoxon é 0.307, ou seja, é superior a 5%, portanto, significa que eu não tenho evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula. Portanto, eu diria então que não existem diferenças significativas entre o peso percepcionado e o peso real, que era o que eu já estaria à espera, porque o teste paramétrico também me tinha dado exatamente a mesma coisa. Podemos avançar para os slides? Já podes. Isso. Portanto, o teste Wilcoxon, à semelhança dos outros testes não paramétricos, portanto, a informação que o teste não paramétrico me dá, não é, é bastante mais simples, não é? Depois, suponhamos que dava diferenças, não é? Então, depois, mais uma vez, podíamos apresentar as medianas, o primeiro quartil e o terceiro quartil das distribuições. Falta-nos ver um teste não paramétrico, que no fundo é o equivalente ao NWA nova, portanto, é o teste de Kruskal-Wallis. Portanto, o teste de Kruskal-Wallis é a versão não paramétrica da A9. Portanto, no caso em que pretendemos verificar nos pacientes da clínica se o peso real médio é igual nos diferentes distritos. Portanto, como temos 4 distritos em causa, temos 4 grupos, portanto, queremos comparar o peso real em 4 amostras independentes, que são o Distrito de Porto, o Distrito de Aveiro, o de Braga e o outro. Portanto, temos 4 grupos. Portanto, vamos fazer a versão não paramétrica. Portanto, mais uma vez, quando fizemos o teste à nova, nós assumimos que as distribuições eram normais, portanto, nós fomos testar, portanto, deveríamos fazer isso. Podemos voltar para o meu computador. Portanto, no menu Analisar, começaríamos por fazer então o menu Explorar. Portanto, vou retirar daqui o peso percepcionado, portanto, na variável vou colocar o peso real, na lista de fatores vou colocar a variável distrito. Portanto, eu queria ir verificar se o peso real será normalmente distribuído por distrito. Carregava em OK. O teste Komorov 59 rejeita a normalidade no distrito do Porto. Nos outros distritos não rejeitou.
Portanto, ele rejeita a normalidade no Distrito do Porto e a distribuição no Distrito do Porto realmente, não é, se eu olhar para o histograma, não me parece normal. Portanto, esta distribuição realmente é aqui bastante enviesada nesta cauda e, portanto, não consideraríamos... Atenção que quando nós estamos a fazer a análise da distribuição por grupos, a distribuição tem que ser normal nos grupos todos. Portanto, reparem que aqui, por exemplo, nos outros, né, também não me parece normal. Portanto, nós iríamos concluir que o peso não se distribui normalmente por distrito e, portanto, deveríamos então aplicar um teste não paramétrico em vez de aplicar o teste da One-Way A9. Então, vamos ao menu Analisar, ao submenu dos testes não paramétricos, caixa de alugadas e procurar aqui capa amostras independentes. Portanto, mais uma vez, eu não preciso saber de cor que este teste se chama Kruskal-Wallis. Portanto, eu digo que vou querer então fazer o teste não paramétrico para comparar capa a amostras independentes. Clico. Quero analisar o peso real. A variável de agrupamento é a variável distrito. E ele pede-me aqui para definir o intervalo. Se eu não me lembrar, mais uma vez, aqui na caixa do distrito, carrego com o botão direito do rato, informações da variável. E eu aqui vejo, então, que o distrito está codificado de 1 a 4. Portanto, eu faço aqui definir intervalo e escolho de 1 a 4. E faço continuar. Ele, por defeito, já me seleciona o Kruskal-Wallis, que é exatamente isso que eu pretendo. Carrego em OK. Ele também desenha aqui o histograma no menu Explorar. Já agora, no menu Explorar, ele desenha a variável peso por distrito. Às vezes estes gráficos são giros para se pôr nos artigos, principalmente quando há diferenças, não é? Visualmente fica interessante para conseguirmos ver quais são as diferenças que existem. E, portanto, este gráfico é obtido no menu também Explorar. O resultado do teste Kruskal-Wallis, temos aqui o valor do p-value. O p-value é 0.598. 0.598 é maior que 5%, e, portanto, neste caso, o que nós iríamos concluir é que não se rejeita a hipótese nula. Não rejeitar a hipótese nula, neste caso, é dizer, então, que não tem evidência estatística suficiente para rejeitar a hipótese nula, ou seja, a hipótese nula diz-me que as médias são iguais por distritos, portanto, eu não tenho evidência para achar que realmente existem diferenças por distrito no peso real, e, portanto, diria que o peso real não existem diferenças significativas do peso real pelos 4 distritos em causa. Portanto, o mesmo resultado que tinha obtido no resultado da ANOVA, né, como era de se prever. Podemos voltar para os slides. Portanto, vimos aqui exemplos de 4 testes paramétricos e vimos 4 testes, a versão de dos 4 testes não paramétricos. E eu coloquei aqui depois no fim uma espécie de resumo do que estivemos a ver. Portanto, pode-vos ajudar esta tabela, pode-vos ajudar quando estão a fazer uma análise. Portanto, vamos supor que vocês querem comparar 2 grupos de amostras independentes. Portanto, se vierem aqui ao quadro, comparar 2 grupos de amostras independentes, temos então teste paramétrico, teste de student, ou teste não paramétrico, teste de menu item, por exemplo. Não é? Portanto, existem mais testes, existem outras hipóteses, não é? Portanto, isto é, não é, no fundo, uma base, não é, que acredito que vos possa ajudar, não é? Podem também precisar de coisas mais específicas, ou podem surgir a necessidade de fazerem outro tipo de testes, são alguns. Tentei colocar aqui pelo menos aqueles mais usuais, não é? Aqueles mais de base, não é? Mas existem outros testes, não é? Existem mais coisas, não é? Que não era possível vermos aqui no módulo de hoje, não é? Mas se tiverem dúvidas ou se precisarem de ajuda, podem sempre contactar o nosso grupo na MG Familiar. Exatamente. Entretanto, para terminar, coloquei também aqui alguns exemplos em publicações. Temos aqui, por exemplo, neste primeiro exemplo, neste artigo, que podem também aceder a este artigo na página do grupo do Health for All. Não sei se eles têm o link. Eu vou dar o link, é o www.h4a.pt. No fundo, nós já nos módulos anteriores temos vindo a partilhar convosco de que realmente um dos objetivos ao realizarmos este curso é também o apoiar, digamos, a investigação e apoiar os colegas, digamos, a desenhar os seus projetos de investigação. E
Neste site, vocês têm na área das publicações científicas alguns dos artigos que agora vamos aqui usar como exemplo, e também tem um formulário onde, às vezes, se tiverem dúvidas, nos podem submeter para vos ajudarmos nos vossos projetos de investigação e até para vocês integrarem também a nossa network de investigação. Pronto, podes avançar. Okay. Portanto, neste artigo, não sei se o Carlos quer acrescentar alguma coisa, portanto, o objetivo deste artigo, no fundo, era comparar o número de exames prescritos nas diferentes unidades da região norte de da Portugal. RS Norte, exatamente, da Administração Regional de Saúde, ver, no fundo, o perfil de prescrição de testes de laboratório, exames complementares de diagnóstico. E, portanto, se vocês forem ler o artigo, portanto, o artigo tem uma parte dedicada à descrição da análise estatística e, portanto, se vocês podem ver, portanto, é sempre a outra parte nós já tínhamos analisado nos outros módulos, mas, portanto, nós temos aqui uma parte a dizer, portanto, para avaliar se existia diferenças entre os grupos, né? Portanto, foi usado um teste Kruskal-Wallis. Porquê que foi usado um teste Kruskal-Wallis? Porque nós tínhamos várias amostras independentes, portanto, as amostras, neste caso, seriam os diferentes grupos, se não estou em erro, eram 24. Portanto, ou seja, tínhamos mais do que 2 amostras, portanto, aplicou-se um teste, que poderia ser o teste ANOVA ou o teste Kruskal-Wallis. Portanto, se aplicamos o teste Kruskal-Wallis, significa que optamos então pela versão não paramétrica, provavelmente porque não seguíamos a distribuição normal. No fim, coloca sempre aquela frase de que na análise os valores de P, por exemplo, menores que 5%, são considerados significativos. Portanto, no fundo, o nível de significância tem que estar definido sempre no artigo. Portanto, e a partir se já tiverem experiência em artigos científicos, vão ver que normalmente esta frase é standard. Mas, portanto, nesta parte da análise estatística, convém sempre colocar quais são os testes que vão ser usados ao longo do artigo. Portanto, qual é o nível de significância que está a ser em causa e, portanto, normalmente até se costuma escrever também que a normalidade foi testada, portanto, por acaso aqui não diz, mas normalmente diz que a normalidade da distribuição foi testada ou por observação dos histogramas ou então com o teste Kolmogorov-Smirnov, mas convém estar sempre nesta secção da análise estatística. Depois, neste caso, optou-se por fazer uns gráficos, portanto, para os vários diferentes de exames, optou-se por fazer um gráfico para se visualizar bem as diferenças entre as unidades de saúde, mas depois eu coloquei só um, porque na outra imagem não se consegue ver, portanto, coloquei só um dos gráficos, neste caso da glicose. Portanto, nos gráficos, reparem que nós fizemos intervalo de confiança para a mediana. Porquê que fizemos intervalo de confiança para a mediana? Porquê? Porque estamos a usar a versão não paramétrica, portanto não faria muito sentido usar aqui os intervalos de confiança para a média, portanto estamos a usar testes não paramétricos, portanto para estarmos de acordo vamos usar os intervalos de confiança para a mediana e colocamos ali o valor do p-value. Aquele valor que está ali corresponde ao valor do Kruskal-Wallis, portanto. No fundo, para aquelas, acho que são 24, os 24 centros, não é, de cuidados primários, portanto, no fundo, as medianas dos exames prescritos relativamente à glicose. Isto foi feito para todos os exames. A forma como se depois escreve estes resultados no próprio texto, portanto, na parte dos resultados, como podem ver, portanto, normalmente coloca-se o valor de P entre parênteses, portanto, neste caso está com P maiúsculo, P menor que 0.001. Há também quem coloque, por exemplo, P-value menor que 0.001 e coloque em itálico, pronto, depende um bocadinho das revistas e dos próprios autores, não é? Portanto, mas a forma como se representa normalmente é assim. Portanto, nós dizemos que existem diferenças significativas e entre parênteses colocamos o valor de P. Isto quando se está a descrever, portanto, os resultados na secção de resultados. E depois, no fim da frase, entre parênteses, figura 2, ou seja, a pessoa, quem está a ler, percebe que se quer encontrar mais pormenores sobre aquele resultado, vai consultar a figura 2. Mas, normalmente, então, ao longo do texto, coloca-se o valor de P, normalmente sempre entre parênteses. Aqui está os resultados na tabela, portanto, aqui está por modelo tipo A, modelo tipo B e por... nunca sei o modelo tipo A, modelo tipo B e depois os outros são agora também o PC
Temos 3 tipos, agora não é? apanhaste-me distraído. Confesso, 3 tipos de... Das unidades de... as unidades de cuidados personalizados, as USFs modelo A e USFs modelo B. E como é que é a sigla? Porque eu não... O CSP. Isso. Eu trabalho só com as siglas. Desculpa que agora estava eu aqui. Portanto, aqui tínhamos três grupos e, portanto, vamos comparar a diferença entre estes 3 grupos. São 3 amostras independentes. Portanto, mais uma vez, o Kruskal-Wallis. E, portanto, temos, na tabela apresentou-se o valor de P. Colocou-se, neste caso, tirando ali um que deu 0.060, o resto de tudo menor que 0.001. Mas, portanto, isto é um exemplo típico de como é que se apresentam depois os resultados em forma deste tipo. Colocamos a tabela, temos ali, portanto, a mediana, lá está, porque estamos a usar a versão não paramétrica, temos para cada um dos exames, temos o valor mediano e o primeiro quartil e o terceiro para cada um dos 3 tipos de modelos e depois, no fim, o valor do p-válido do Kruskal-Wallis. E depois, na parte da descrição dos textos, não é? Portanto, escrevemos, neste caso, como só um exame é que não deu diferenças significativas, destacamos isso na secção dos resultados, não é? Portanto, tirando para a hemoglobina, que o P é igual a 0.06, não é? Coloquei aqui outro exemplo, depois se quiserem ver com mais detalhe de outro estudo, não vou perder muito tempo, mas só para vocês verem então que realmente todos os artigos têm uma parte de análise, uma secção de análise estatística em que se descreve... Que era o artigo em que, no fundo, pedíamos aos pacientes para estimar a importância, ou seja, tentávamos avaliar a importância que os pacientes atribuem às atividades preventivas. Só para os colegas terem noção de que é que estávamos a falar. Portanto, aqui dizemos que, portanto, nos testes de hipótese para variáveis contínuas, usamos testes paramétricos e colocamos entre parênteses o testes T ou teste do One-Way. Portanto, aqui quem está a ler, percebendo, não é? No fundo, sabendo, conhecendo um bocadinho isto, percebe que foram usados testes paramétricos, teste T quando temos 2 amostras ou teste do One-Way quando temos mais do que 2 amostras. Foram usados sobre as assunções da normalidade. Não é? Portanto, aqui estamos a dizer que se as distribuições forem normais, vamos usar os testes paramétricos, o teste de quando temos 2 amostras, o teste da maneira nova. Mas, obviamente, que vocês quando estão a escrever um artigo, não é? Portanto, não vamos escrever os passos todos, não é? Porque é somente entendido quem está a ler, não é? Percebe, não é? Um bocadinho sobre isto e, portanto, dizemos só, ok, a pessoa já percebe, se usaram testes paramétricos porque as distribuições eram normais. Não é? E, portanto, mais uma vez, o nível de significância de 5%. Portanto, às vezes dizemos valores de P menor que 5% são considerados significativos, outras vezes dizemos o nível de significância é 5%, portanto, são formas diferentes de dizer exatamente a mesma coisa. Portanto, neste caso, mais uma vez, tem aqui os resultados, colocaram entre parênteses, aqui colocou-se entre parênteses os valores médios. Reparem, por exemplo, 7 para a pressão arterial 7.44 versus 8.33 e o valor de P menor que 0.001. Ou seja, coloca-se normalmente sempre entre parênteses, não é? Portanto, a informação que está, neste caso, na tabela 3. Depois colocamos sempre entre parênteses a tabela ou a figura onde a pessoa pode consultar com mais detalhe, até porque normalmente na parte do texto não vamos escrever os resultados todos estão na tabela. Normalmente depois focamos aqueles, não é, que são mais importantes ou que se salientam mais. Portanto, neste caso, nesta tabela, nós temos aqui, no fundo, neste trabalho, separaram as pessoas com fatores de risco e pessoas sem fatores de risco e, portanto, compararam dois grupos de pessoas. E, portanto, tinham, no fundo, 2 amostras independentes e, portanto, o teste, aquele p-válido que está ali, corresponde a um teste T de 2 amostras independentes, porque separaram, assim, a amostra. Aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas em baixo na figurinha diz lá que foi aplicado um teste de student. Porquê? Porque estão calculado para cada fator de risco, se a pessoa tem fator de risco ou se não tem um fator de risco, portanto está apresentado ali um intervalo de confiança para a média da importância que a pessoa atribui, não é, às atividades preventivas. Nesta figura 2, para além do teste de student, tem o teste da nova. Porquê? Porque havia ali variáveis que tinham mais do que 2 categorias e, portanto, será o teste da nova.
Bibliografia, portanto, aconselho-vos o livro que já vos aconselhei no módulo anterior, portanto, do João Marogo, portanto, a Análise Estatística com SPSS, é um livro bastante completo, onde vocês encontram todos estes testes e mais outros tantos, portanto, e é bom porque o livro explica o teste e depois há sempre exemplos com o SPSS, portanto, aconselho-vos a um livro interessante que vos pode ajudar com o SPSS. E claro, estaremos disponíveis. Muito bem. E chegamos ao final de mais um módulo deste nosso curso. Andreia, tenho aqui um comentário para te colocar do Pedro Cunha. E diz o Pedro: muito boa sessão. O ritmo foi o ideal, perfeitamente adequado para cimentar os conceitos de inferência estatística e os diferentes testes mais comuns e as suas particularidades, inclusive boas práticas de publicação. Os meus parabéns. Obrigada. Obrigado, Pedro, e estou certo que depois deste esforço que a Andreia fez de nos trazer aqui a sessão de forma pausada, calma, digamos, explicativa, é recompensado esse esforço da Andreia por estes comentários e por isso muito obrigado, Pedro. Colegas, recordo, não se esqueçam de fazer o controle de presença final deste módulo. Não se esqueçam de entregar até à meia-noite de hoje o TPC do módulo anterior, está bem? É realmente importante. De resto, Andreia, mais uma vez, e em nome de todos, muito obrigado. Correu muito bem esta apresentação. Recordo que o nosso próximo módulo deste curso será no dia 14 de dezembro e será um módulo no qual teremos incorporado, depois do intervalo da manhã, a avaliação final deste curso para os colegas que estão interessados em obter o certificado. Também será um módulo em que vamos abordar realmente temas muito pertinentes e dicas muito práticas que eu penso que vos vai ser muito útil sobre desde como é que construímos um título e o que é que temos de ter em consideração ao construir o título, ao construir o abstract, ao começar a redigir o artigo, o que é que temos de ter em consideração, a publicação-alvo, como é que escolhemos, os fatores de impacto, que importância é que isso tem. Vamos realmente dar aí algumas dicas práticas e algumas ferramentas que eu penso que vos podem ser muito úteis e que são coisas que eu vejo que os colegas muitas vezes têm dúvidas sobre como dar esses passos práticos. E termino. Andreia, obrigado. Despeço-me para desejar um bom fim de semana e passo-te a palavra também para te despedir dos colegas. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida que tenham, podem sempre entrar em contato através do nosso grupo do ELF h4a.pt. Eu já partilhei aqui o link, tem lá um formulário para submeter questões e até, por exemplo, quando estiverem a desenhar um projeto de investigação, muitas vezes os colegas no internato fazem projetos de investigação. Eu peço desculpa por te roubar a palavra, mas já que estava a dizer o endereço, às vezes no internato fazem projetos de investigação que, se tivéssemos alguns cuidados metodológicos, fariam o projeto muito mais robusto e publicável depois em revistas internacionais. E nós estamos disponíveis para vos dar esse apoio, para vos integrar na nossa rede de investigação. Mas podes continuar. Portanto, queria só acrescentar que sei que são temas às vezes difíceis de passar, principalmente sem um quadro e caneta, não é? Para fazer algumas demonstrações mais práticas, mas espero que a mensagem tenha passado e estamos sempre disponíveis para esclarecer as vossas dúvidas. E claro que isto é só um cheirinho, não é? Porque existem muitos mais outros testes e depois na prática existem sempre imensas dúvidas que vão surgindo quando vamos aplicar, não é? Na teoria parece que tudo funciona, depois na prática as assunções não são cumpridas ou temos imensas dúvidas, muitas vezes vocês sentem-se inseguros, o que é normal, portanto estejam à vontade, sempre que precisarem de ajuda podem contar connosco e espero que tenham gostado. Está bem, muito gostámos, com certeza, André, obrigado. Bom fim de semana. Já fizeste muita praia este ano? Já, mas não se nota, eu sei. Não foi por isso. Não foi nada disso. Eu só ia perguntar se este fim de semana ainda ias aproveitar o calor para voltar até à praia, se der. Ok. Porque aqui no norte, digamos, as temperaturas não estiveram muito amigas de praia. Não, nada. E até foi mais por causa disso, porque agora temos tido uns dias um bocadinho mais quentinhos e era nesse sentido. Não me leves a mal a pergunta. Colegas, um ótimo fim de semana para todos vós. Nosso próximo webinar é de 2 a 8 dias, está bem?
uma boa fim de semana primeiro, um bom descanso e depois uma ótima semana para todos e continuação de boas férias para aqueles de vocês que ainda estejam, porque ainda há muitos colegas de férias. Um grande abraço, tchau, até à próxima.